Salve, salve, salve! Bem-vindo todos a mais um episódio do podcast Direito e Diálogo, apresentado por mim, Edmar Ruiz. Um projeto ligado ao escritório Edmar Ruiz Advogado, escritório especializado em direito do trabalho e direito previdenciário, principalmente falando aos trabalhadores. Podcast que tem o intuito de ser esclarecedor, levar a informação ao trabalhador da melhor forma possível, né? Com o tema hoje, PDV, Plano de Demissão Voluntária, né? É um assunto aí que cria bastantes dúvidas no trabalhador, né? No chão de fábrica, acabam nos procurando aqui no escritório, falam assim, então vamos trazer esse tema para o podcast para que a gente possa levar essa informação para um número maior de pessoas, né? Que é o intuito aqui, né? Bom, aqui do meu lado esquerdo, o Dr. Tony Sakai, advogado especialista, né? Em Direito do Trabalho, pós-graduado em Direito do Trabalho, que é o tema aqui hoje, né? Única e exclusivamente hoje, Direito do Trabalho. Não vamos falar de Direito Previdenciário, pessoal, né? Seja muito bem-vindo, Dr. Tony, a mais um podcast. Olá, doutor Edmar, é um prazer estar aqui novamente, né? E hoje a área trabalhista está mais encorpada aqui, né? Sim, sem sombra de dúvidas, viu? Tem uma suma importância que com certeza vai tirar muitas dúvidas aí. Tá. E é com grande prazer que eu recebo aqui o meu amigo, integrante também do escritório da pasta trabalhista, um advogado também especialista, pós-graduado em Direito do Trabalho, né? Não tem pessoa melhor, né, doutor Tony, para nos acompanhar aqui nesse tema único e exclusivamente trabalhista. Doutor Sérgio Macário, seja muito bem-vindo, doutor Sérgio. Olá, doutor Edmar, doutor Tony. Sempre é uma alegria estar falando de direito do trabalho, ainda mais com pessoas aqui que defendem os direitos dos trabalhadores. E hoje nós vamos debater um assunto do momento no Brasil, né, que é o PDV, e certamente nós traremos aqui alguns esclarecimentos que a classe trabalhadora vai ter o privilégio de nos ouvir. Ah, perfeito, isso mesmo, bem citado, doutor Sérgio. Bom, então vamos começar aqui primeiro definindo, né? Doutor Tony, o que é PDV? Então, doutor Edmar, o PDV ele é o plano de demissão voluntária, né? Em alguns lugares é PDV, outros é PIA, PEA, PDI, mas em si é um incentivo que a empresa dá, né, para o trabalhador para ele se desligar da empresa, né? Isso é muito comum quando a empresa quer cortar custos, quando quer enxugar uma folha salarial. Às vezes você tem um empregado que é muito antigo, tem um salário muito alto, com isso você incentiva ele a sair e renovar, né, supostamente, esse quadro de funcionários, né? Mas aí, como a gente vai ver, existe uma série de situações que o empregado tem que tomar cuidado, né? Ah, perfeito. Isso que íamos chegar, né? Eu gostaria de chegar, né? Bom, é interessante para o empregado a priori, né? Que o plano de demissão voluntária, como o doutor Tony bem ressaltou, né? É um incentivo, né? Um incentivo quer dizer um plus, né? Aí para o empregado, né? Então, bom para o empregador, né, que quer reduzir ali o seu quadro de funcionários, né, e bom para o empregado que vai ter uma verba a mais para receber, via de regra, né, tá, ali no momento da dispensa, né, desse acordo, né, feito entre os dois, empregado e empregador. Mas tem que tomar cuidado, né, doutor Sérgio? Nem sempre vale a pena para o empregado aderir ao PDV, não é verdade? O doutor Tony, quando ele estava explicando o que é o PDV, ele falou que é plano de demissão voluntária. E o senhor aqui também trouxe uma palavra muito interessante, que é o plus. Será que nós temos essa voluntariedade do trabalhador e será que nós temos esse plus do trabalhador? Esse é o X da questão para trazer a validade ou não do ato do acordo.
E esses planos de PDV, às vezes, em muitas situações, o trabalhador ele não tem essa escolha, a faculdade de optar ou não. Porque a gente conhece o chão de fábrica, sabe muito bem, né, doutor Edmar? O senhor já foi de lá, o doutor Tony, que ou pega ou não pega. E é isso também que nessa nossa conversa aqui no podcast, a gente pode trazer à tona aí aos trabalhadores se é legal ou não é legal aderir ao plano quando ele vem imposto. Perfeito. É bom ressaltar, doutor Tony, que ao aderir ao PDV, né, o empregado acaba abrindo mãos aí de alguns direitos, né? Tá? O aviso prévio, por exemplo, acaba, né? A não ser que venha disciplinado ali no acordo, né, entre empregado e empregador, que ele vai receber o aviso prévio. Mas, via de regra, né, tá, o que está estipulado na lei, né, ele não receberia aí o aviso prévio. Assim como ele abre mão de interpor, né, qualquer reclamação trabalhista, se ali estiver disposto, né, que daria quitação plena e restrita a todo o contrato de trabalho, né? Então, né, é aquilo que o Dr. Sérgio Macário bem citou, né? O empregado precisa analisar, né? Porque né, precisa ver, ele vai estar abrindo mão de direitos ao assinar o PDV. Será que compensa para ele assinar naquele caso concreto, né? Então, é uma análise individualizada, caso a caso, né? O que o doutor aconselha ao trabalhador nesses casos? Bom, quando começa a surgir essa questão de PDV, não é do dia para a noite, né? Tem todo um trabalho, tem que estar previsto em convenção coletiva. Então, os empregados, eles começam a tomar ciência disso com certa antecedência, né? Então, o primeiro ponto que o trabalhador tem que fazer é o quê? Ao meu ver, procurar um advogado trabalhista de sua confiança. Por quê? Primeiro, o advogado ele vai fazer um filtro, como o doutor mesmo mencionou. A partir do momento que você assina o PDV, se esse PDV de fato ele está regulamentado, se ele é válido, se não teve nenhuma nulidade, que a gente vai começar a mencionar posteriormente, ele dá quitação do contrato de trabalho. Dando quitação do contrato de trabalho, é muito difícil você entrar com uma ação, né? Então, antes de fazer qualquer tipo de adesão, procurar um advogado para ver, às vezes você tem hora extra, você tem intervalo, você tem um adicional de insalubridade, periculosidade, você tem uma doença, né? E aí, às vezes você, olhando essa bagagem dessa possível ação, o valor que a empresa, o empregador está oferecendo, não compensa, né? E aí gera um risco para o trabalhador, na verdade não é nem um risco, gera uma lesão, né? Então tem que ser uma decisão pensada. É óbvio que se tudo for de acordo, se o trabalhador recebe uma indenização que sobrepõe essa situação, pode ser que seja interessante, né? É uma análise individual, mas tem que ser dialogado com um advogado trabalhista, da confiança do empregado, para que a decisão seja o mais acertada possível, né? Então, a palavra é cuidado, né? Cuidado Exato. ao assinar. É sempre bom que o trabalhador consulte, antes de assinar, um advogado trabalhista da sua inteira confiança, né? Doutor Sérgio, quero falar de estabilidade, né? Tá? Porque muitas das vezes, decorrente de acordo ou convenção coletiva, o trabalhador, né, ou tem estabilidade porque está ali, né, decorrente de uma pré-aposentadoria, né, então ele está em vias de se aposentar e, né, até ele adquirir o tempo, né, para a aposentadoria ser concedida, ele está em período estabilitário, não pode ser dispensado. Assim como há determinados acordos ou convenções coletivas, né, o acordo firmado entre sindicato e empresa, ou, né, sindicato dos empregados e sindicato patronal,
que dá estabilidade, que concede estabilidade no emprego ao trabalhador que foi vítima de um acidente de trabalho ou foi sequelado por uma doença ocupacional e apresenta ali um déficit laborativo, né? Então, esse trabalhador, diante dessa situação, não pode ser dispensado. Também goza de estabilidade, né? Tá? Só que a estabilidade ela é renunciável, né? Tá? A partir do momento que o trabalhador assina o PDV, ele abre mão dessa estabilidade, né? Então, isso é um ponto a ser observado, não é verdade? Esse ponto de trabalhador com estabilidade que assina PDV, né, penso que o próprio PDV, para ele ter uma segurança tanto para o trabalhador como para a própria empresa, ele deveria discriminar a verba objeto que ele está pagando. Quando o STF definiu que o PDV poderia dar quitação ao contrato de trabalho, ele fala que, desde que não haja redução da capacidade física do trabalhador. Se ele tiver alguma lesão e o trabalhador assinar o PDV, há uma brecha para que você discuta essa questão estabilitária em juízo. Por quê? As verbas trabalhistas elas têm caráter irrenunciáveis. Se o trabalhador está assistido pelo sindicato da categoria, deveria ter também um documento falando que ele estaria abrindo mão, um documento apartado do PDV, daquela cláusula que daria quitação ao contrato de trabalho, e aí sim abrangendo a questão da doença ocupacional. Porque se o trabalhador recebe um PDV, será que esse PDV vai sustentá-lo até a aposentadoria, até 76 anos? É pouco provável que um PDV dê uma estabilidade para esse trabalhador. Então, o direito do trabalho, até esse voto do STF, que trata dessa questão, ele abre essa possibilidade do trabalhador que tem estabilidade, que tem redução da sua capacidade física, de pleitear a devida indenização. Muito bem, olha o que o doutor Sérgio falou, né? O trabalhador que assinou o PDV, mesmo aquele que assinou, e é portador de uma doença ocupacional ou foi vítima de um acidente de trabalho e teve reduzida a sua capacidade de trabalho, né? Ele pode sim ter direito ao processo. É questão de analisar aí caso a caso, né? Então, isso é muito bom, esclarecedor para o trabalhador que está nessa situação, né? Que deve procurar aí um advogado trabalhista para ver o seu caso em específico, né? Até porque, doutor Edmar e doutor Tony, se me permitem, o artigo 477, parágrafo 2º da CLT, ele fala que no próprio acordo as parcelas devem estar discriminadas. E se não tiver lá no acordo indenização por acidente ou doença ocupacional, há uma brecha aí bem considerável para que o trabalhador discuta isso na justiça. Perfeito, perfeito. Doutor Tony? Doutor, eu queria só fazer um adendo, né? Nem minha área, mas a gente discute tanto, né, essa parte previdenciária, que é importante deixar o trabalhador ciente de que o PDV envolve direito do trabalho. Então, às vezes você tem um acidente, uma doença, não impede o trabalhador de requerer o auxílio acidente, né? Perfeito. Então, é uma outra esfera, um outro tipo de ação que aí, ainda que tenha um aceite em PDV e o PDV esteja validado, ainda existe essa possibilidade de entrar contra o INSS, né? Tá. Dr. Tony ressaltou aqui, importantíssimo, né? Porque o trabalhador, nessas condições que nós citamos, que teve reduzida a sua capacidade de trabalho em razão de um acidente ou uma doença do trabalho, ou até mesmo um acidente que não decorrente do trabalho, né? Tá? Doença não decorrente do trabalho não tem direito, né? Mas o acidente, né? Que um acidente de carro, um acidente doméstico, que resultou em uma perda da capacidade de trabalho, né, tem direito a um benefício chamado auxílio acidente. E muitas das vezes o trabalhador não sabe disso, não tem a informação, né? E esse é o objetivo do podcast, trazer essa informação, bem orientar o trabalhador
e a sua família. Bom, doutor Sérgio, a questão da igualdade, né? O princípio da igualdade, doutor Sérgio e doutor Tony, é um princípio, né, constitucional que deve ser observado por todas as áreas do direito e a área trabalhista também, né? Tá? Então, eu posso, né, conceder o PDV, né, para um grupo de trabalhadores da empresa e outros não? Então, é uma questão muito polêmica. Depende muito da natureza e como é redigido esse acordo, né? Mas, quando você fala num plano de demissão voluntária, eu particularmente penso, doutor Edmar, que não pode ter diferenciação nos PDVs. Não pode ter diferenciação nos PDVs. Muito embora haja uma prévia negociação coletiva, quando eu vou tratar de questões específicas, índices, salários, eles têm que se voltar à questão do trabalhador. E índice onde o trabalhador vai receber o plus, o benefício, ele tem que ser igual a todos os trabalhadores. O que pode variar são parcelas decorrentes do contrato de trabalho. Mas o PDV, penso que seja igual. Deve ser igual a todos os trabalhadores. Perfeito. Coloquei numa fogueira aí essa questão da igualdade, hein, doutor Tony? Verdade, concordo com o Dr. Sérgio. Essa questão de tudo que envolveu o contrato em si, ainda existe essa possibilidade de ter uma diferença entre os trabalhadores. Mas questão de índice em si, eu também entendo que não é devido. Mas isso também, doutor, acaba sendo às vezes uma faca de dois gumes, tá? Então, exemplo, um trabalhador... a gente está uma região que envolve muita montadora, metalúrgica, né? E aí a gente sabe que, periodicamente, tem um PDV e eles escolhem alguns cargos que eles excluem, né? Só que vira e mexe a gente encontra alguém, é muito comum com o líder, né? Que eles não permitem o líder de célula, enfim, aderir ao PDV e vira e mexe eles colocam esse líder dentro do PDV. E aí, o que acontece? Esse trabalhador, mesmo tendo o PDV, por ele não estar previsto nessa norma, ele ainda assim consegue entrar com a ação. Perfeito. Né? Então, de fato, as palavras do Dr. Sérgio foram perfeitas, mas, às vezes, é uma faca de dois gumes. Né? Sim, às vezes, sim. a gente consegue aproveitar um deslize da empresa para trazer de volta o direito para o trabalhador. Perfeito. E dentro disso também, doutor Edmar e doutor Tony, quando há essa diferença do doutor Tony para o doutor Sérgio, para o doutor Edmar, dentro de um PDV, e geralmente os PDV eles são setoriais, é possível que o trabalhador vá à justiça pleitear essa diferença. Se houver uma diferença gritante, né? Então, é perfeitamente possível o trabalhador em busca desse plus. Ótimo. Doutor Tony, assim, hipoteticamente, né, se o trabalhador tem um processo de auxílio-acidente em curso, né, então ainda não saiu laudo, não saiu sentença nesse processo de auxílio-acidente, ele acaba, né, por pressão ali da empresa, né, falou assim, olha, você assina o PDV, senão você vai sair sem PDV. A gente sabe que é assim que acontece, infelizmente, né? Essa história de mútuo acordo é brá, né? O trabalhador assina, né? E, eventualmente, sai, né, o laudo na ação acidentária, demonstrando que ele, né, goza ali de uma incapacidade laborativa, mesmo que parcial, e ele possui a estabilidade decorrente aí do acordo ou convenção coletiva. Nesse caso, né, ele devolvendo o dinheiro recebido do PDV, resolver pleitear aí na Justiça do Trabalho uma ação de reintegração, o doutor vê como possível essa questão? Doutor Edmar, a gente consegue abordar de dois aspectos. Tá? O primeiro ponto é o quê? Se o PDV ele não é assinado de própria vontade, já tem um vício, né, uma nulidade, porque o trabalhador está sendo obrigado.
Então, ele já acaba sendo nulo, tá? E isso é regra de direito de forma geral. Todo ato forçado, ele é nulo. Então, poderia sim ter essa situação de entrar com ação. Segundo aspecto, é muito comum que a empresa vai mandar embora 10, 15, 20 funcionários. Então, eles colocam, olha, ou você pode ser mandado embora com normal ou com uma querela a mais, né? E aí você escolhe. É óbvio, o trabalhador ele se encontra entre a cruz e a espada. Ele já sabe que ele já vai ser mandado embora. Então, a gente sabe que o FGTS, o seguro-desemprego, uma hora vai acabar. Então, ele vai optar, obviamente, por ter um acréscimo nessa rescisão, né? Que, ao meu ver, acaba sendo uma possibilidade de se trabalhar uma nulidade também. Você, de forma indireta, você está coagindo o empregado a tomar uma decisão, né? Então, essas duas situações, acrescida ao fato do trabalhador eventualmente reservar esse valor, devolver, gera sim a possibilidade de entrar com uma ação, né? E pleitear a eventual reintegração, estabilidade, reparação, né? Como a gente sempre aborda, né? A pensão mensal vitalícia, eventual dano estético, dano moral. Então, tem todos esses aspectos. E ainda assim, acho que o Dr. Sérgio deve pegar muito isso também. Às vezes, a empresa faz um PDV, só que não está previsto na convenção coletiva, não tem acordo, é nulo. Ou então, recentemente eu vi uma situação muito caricata, para não dizer outro adjetivo, né? Fizeram o empregado assinar o PDV, não tinha previsão em convenção e norma coletiva, e o valor do PDV era irrisório, era R$ 4.000. Então, você não está incentivando, você está mascarando, né? E aí também gera direito não, né? Gera nulidade desse PDV e, consequentemente, o direito do trabalhador pleitear o que entender, ou, ao menos, o que ele de fato tiver direito. Perfeito. Doutor, se me permite até Pois não. complementar o que o doutor Tony está falando, muito interessante essa questão das situações de PDV, de que de PDV não tem nada, e essas situações caricatas. Nós temos uma empresa aqui em São Paulo que ela faz o PDV, não tem assembleia, não tem discussão com a categoria, e ela manda o PDV por e-mail. Então, como tem validade um PDV desse que vai por e-mail? Nenhuma. Então, é importante que os trabalhadores se atentem a essas questões, que às vezes houve no chão da fábrica, fez PDV, não recebe nada. Não, muito pelo contrário. O PDV não é uma sentença de morte. Por isso que é importante vir conversar com o advogado, verificar se foi observado ou se foram observadas todas as diretrizes para que aquele PDV tenha uma validade, se existe uma compensação financeira, porque o intuito do PDV é isso, uma compensação financeira. Nesse sentido, acho que o Dr. Tony acompanhou comigo, também de uma grande empresa, em nível nacional essa empresa, né? Ela é uma autarquia aí federal, né? O trabalhador entrou em contato falando assim, eu tenho direito a tal adicional. Nós falamos, mas você saiu da empresa quando? Faz 1 ano. Tá no período ainda para colocar o processo, né? Até 2 anos pode pleitear junto à Justiça do Trabalho. Mas você saiu como? Você assinou algum PDV, algum PDI? Assinei sim. A priori, se você assinou, você deu quitação plena do contrato de trabalho. Então, você não poderia, de fato, ingressar com ação trabalhista. Mas envia o documento, né, para a gente dar uma analisada, para eu ver e dar um posicionamento mais concreto. Até depois discutir esse caso com o Dr. Tony. O PDI era um PDI. O PDI não dava quitação, né, ao contrato de trabalho, e sim quitação ao que estava descrito no termo de rescisão do contrato de trabalho. Então, veja bem, né?
ele pôde sim ingressar com ação judicial, ação trabalhista, pleiteando aí esse, no caso era um adicional de risco, né? Tá? Que ele recebia adicional de periculosidade, mas ele queria também receber a par do adicional de periculosidade o adicional de risco. E nós falamos, não, você pode sim, né, ingressar, analisando a documentação, né, revejo aqui, né, a posição anterior e você pode sim ingressar com uma ação trabalhista, né, doutor Tony? Teve esse caso curioso, né? Exato. O doutor abriu, né, a nossa conversa com uma frase espetacular e que é um mantra de todo o processo, mas em especial do PDV e PDI. Cada caso é um caso. Então, é extremamente importante analisar a documentação, analisar se está tudo certinho, se existe uma nulidade, se existe foi de alguma forma forçado a assinar. Então, como o Dr. Sérgio mencionou, não é uma sentença de morte. Existem situações em que a gente consegue analisar, verificar que existe uma brecha ou um termo mal redigido para trabalhar em cima disso. Tá, então a questão é, você trabalhador que assinou o PDV, precisa levar para um advogado para ele analisar o seu caso concreto, que pode ser que você tenha direito sim a ingressar com o processo trabalhista, né? Então, ou não, né? Precisa analisar aí o caso concreto. Nesse sentido, doutor Sérgio, né, um outro trabalhador que ligou recentemente, ainda não saiu da empresa, mas vai sair, e a empresa já ventilou um PDV, porque vai extinguir um setor inteiro, né, porque ela vai terceirizar aquele trabalho, não vai fazer mais internamente aquelas determinadas peças, né, esse setor vai ser terceirizado, e, né, diz que não tem como absorver esse pessoal em outras áreas e vai desligar todos sem exceção. Eu falei assim, mas o que estão propondo, né? Estão propondo aí 3 meses de pagamento do seguro-saúde, do plano de saúde. Assim, mas você tem algum direito trabalhista, eventualmente, a ser pleiteado? Sim, eu tenho equiparação salarial, eu tenho adicional de periculosidade. Falei, olha, se você não tivesse nada para ser pleiteado, eu já ia dizer que não compensaria você assinar o PDV, porque você está abrindo mão do aviso prévio, e o valor do aviso prévio pelo período de casa, né, um trabalhador antigo, período de casa que você tem, né, já sobrepõe esse valor aí de 3 meses, né, de plano de saúde. Então, quer dizer, não tinha plus nesse. É uma pegadinha para o trabalhador, doutor Sérgio. Pegadinha. É por isso, as verbas trabalhistas elas têm caráter irrenunciáveis. Então, hoje se mascara qualquer acordo, justamente porque o trabalhador vai ficar com medo de entrar com uma ação. E aí tinha aquela questão de pagar custas, que graças a Deus caiu isso também, e não entrava com ação, sendo que não faziam contas. Esse caso que o senhor elucidou aqui, o trabalhador ele tinha direito a muito mais do que ele receberia no PDV. Então, assim, não tem lógica o trabalhador se submeter a um PDV e abrir mão de outros direitos. Quanto que ele não receberia de equiparação salarial? O próprio aviso prévio dele, que ele ia pegar 90 dias, né, pelo tempo que o senhor está mencionando que ele tinha na casa, pegaria o máximo. Então, é importante a orientação. E esse programa aqui, do podcast, ele vai de encontro com isso. Porque, às vezes, o trabalhador está em casa à noite e fala, eu vou lá assistir o podcast do escritório do Dr. Edmar Ruiz. E lá ele começa a se municiar de informações e ele não comete uma atrocidade nos direitos dele. Porque, insisto, as verbas trabalhistas elas têm caráter alimentar. E a Justiça do Trabalho, né, ela também tem tomado os cuidados necessários para conferir os direitos. Por isso que eu digo e repito, o PDV não é uma sentença de morte. Vale a pena conversar, porque, de repente, a gente encontra uma brecha. Isso. Perfeito. E posso só acrescentar uma situação, doutor? O trabalhador tem que ler, tem que levar para o advogado e tomar todo o cuidado, porque muitas vezes o que é feito é uma camuflagem. Ou seja, você paga um suposto acréscimo na verba rescisória, mas aí você está suprimindo um outro
entendeu? Exemplo, uma multa ou alguma outra situação que no final você estaria recebendo, que já era direito seu, só que perdendo ainda a possibilidade de exigir os seus direitos que foram negados ao longo do contrato de trabalho. Perfeito, perfeito. Excelente colocação. Doutor Sérgio, acho que delineamos aqui bem, né, o PDV, esse alerta, essa grita para o trabalhador, ficou bem posta, né? Então a palavra é cuidado ao assinar, né? Cuidado. E mesmo assinando, pode ser que você tenha direito a ingressar com a ação trabalhista. Nesse sentido, doutor, queria acrescentar alguma coisa? Já passo para as considerações finais. Olha, acho que nós conseguimos aqui, de uma forma geral, abranger a situação do PDV. Vale sempre a pena, quando você tiver com alguma dúvida ou você estiver sendo obrigado a assinar o PDV naqueles períodos que antecedem, como o Dr. Tony falou, tenta produzir alguma prova, mandando uma mensagem para o seu coordenador, para o seu líder: olha, eu não quero assinar. Pode ser que você tenha ali uma devolutiva que amanhã te ajude num processo. Isso é muito importante, né? Você munido de informação, você tem alguma arma que você possa barrar aquele PDV. Se não naquele momento, mas posteriormente na Justiça do Trabalho, né? Eu também, como já estou aqui com a palavra para fazer meus agradecimentos finais, agradeço, doutor Edmar, a vinda aqui, ao lado do senhor, do doutor Tony. É sempre um prazer levar alimento para o trabalhador através da instrução, que é um alimento, né? Quando você instrui, e também por poder dividir a bancada aqui com vocês, né? Que o programa, graças a Deus, ele tem aumentado a audiência, as pessoas têm procurado, e uma sociedade sem informação, ela não é nada. Então, é de muita valia esse espaço aberto aqui para a população, para a classe dos trabalhadores. Eu agradeço a companhia dos dois. A gente que agradece, doutor Sérgio. Muito obrigado aí pela sua gentileza e dividir o seu conhecimento conosco e com o pessoal que está nos assistindo, os trabalhadores de um modo geral. Doutor Tony, passar para as considerações finais, mas me veio uma coisa aqui na cabeça, mas passo também para que sejam feitas. O trabalhador sempre fala: doutor, tenho que pegar, tenho que assinar, porque a empresa falou que é o último PDV, depois desse não vai ter outro. E todo ano tem mais um, né? E vem mais uns gordinhos, né? Às vezes aumenta, né? Gordinho. Verdade. É aquilo, né, doutor? Normalmente, PDV é uma empresa grande que vai fazer. Então, a necessidade de renovação, as necessidades da empresa, elas sempre se renovam periodicamente, anualmente, bienalmente. Então, não é que é a última. Talvez naquele ano, sim, mas com certeza no próximo vai ter, e no outro, e no outro. E eu só gostaria de deixar para o trabalhador a seguinte dica: apareceu qualquer dúvida, ainda que você esteja dentro da empresa, e de preferência que você esteja dentro da empresa, apareceu dúvida, seja com PDV, equiparação, alguma situação diferente, liga para um advogado. Por quê? É muito melhor você ser orientado e conseguir, muitas vezes, um manejo, conseguir o seu direito de uma forma administrativa, do que depois judicial, que às vezes você tem uma dificuldade maior. Então, que a nossa profissão, né, doutora, a gente é um pouco estigmatizado. As pessoas ligam advogado a uma coisa ruim, mas não, a gente trabalha tanto com o preventivo quanto com o judicial. Né? Então, às vezes, talvez não resolva o seu problema dentro da empresa agora, mas vai te municiar, como o doutor Sérgio mencionou, posteriormente, para você conseguir um processo melhor, um desenvolvimento melhor. E essas seriam as minhas considerações finais. Agradecer, né, novamente a presença, agradecer ao doutor Sérgio. Né? A gente sempre troca figurinha, né, doutor? Então, isso é importante. E agradecer ao pessoal que nos escuta. Maravilha, muito obrigado. Obrigado a todos por nos acompanhar, por essa paciência, e acredito que a gente tenha atingido aqui o nosso objetivo, que é levar informação ao trabalhador
Até o próximo Direito e Diálogo. Até mais, gente.